Oi, pessoal! Trago o resumo do capítulo 52 de Sortilégio. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Quarta-feira, 5 de julho. A polícia chega ao mercado à procura de Pedro. Diz que ele está sendo acusado de armazenar e distribuir produtos piratas e o leva preso. Helena e Ulisses chegam com Sandra na clínica de Jorge. Sozinho com Sandra, Jorge diz: "Garota estúpida, você vai ser a causa da minha ruína." Depois, Jorge diz a Helena que sua filha está em coma e se mostrarmos esse lixo humano para Porfírio, esqueça a herança e esqueça de tudo. Helena pergunta se Jorge não pode fazer nada com seus estudos e suas experiências. Jorge diz que vai fazer, mas se em 2 meses Sandra não sair do coma, vai ter morte cerebral. Então ele não pode fazer nada porque não é Deus. Jorge manda Ulisses e Helena sair do consultório dele imediatamente. Ulisses diz que pensou na Maria José para resolver o problema. Helena pergunta se Ulisses acha que Maria José vai aceitar se fazer passar por Sandra e diz: "Eu teria que contar tudo para o Jorge que nunca me divorciei do meu primeiro marido e para ela também." Ulisses diz que Helena vai ter que escolher. Xuxo visita Pedro no presídio. Pedro insiste em pedir para Xuxo não contar nada para Maria José e nem para Alessandro, porque ele não quer estragar a felicidade deles. Maria José e o bebê recebem alta. Alessandro leva os dois para casa em seu colo. Bruno vê de longe. Xuxo diz a Mercedes e Gabriel que prometeu a Pedro que não iria contar para a família dele que ele está preso. Quando o Xuxo sai, Gabriel diz a Mercedes que não prometeu nada e que eles não podem abandonar uma pessoa como Pedro, que nos ajudou muito. Alessandro diz a Maria José que adora ver ela amamentando o filho deles e que ele é o homem mais feliz do mundo. Vitória diz a Fernando que ele também tem direito de ter uma família, uma esposa, filhos. Fernando diz que prefere ela do que um filho e ela é o amor da vida dele. Gabriel procura Paula na escola e conta que o pai dela está preso e diz que ele não quer que a Maria José e o Alessandro fiquem sabendo. Fernando diz a Alessandro que Kátia disse que está muito deprimida e quer voltar. Alessandro pergunta para quê? Para se juntar outra vez ao Bruno? Fernando diz que Kátia lhe prometeu que não. Aflita, Paula liga para Alessandro e diz que o pai dela foi preso e que o Bruno já tinha ameaçado Maria José, dizendo que se ela não votasse nele, ele iria colocar o pai dela na cadeia. Imediatamente, Alessandro chama seu advogado para ir à delegacia. Paula chega em casa furiosa e discute com Bruno por ter mandado o pai dela para a cadeia. Bruno diz que não sabe do que ela está falando e a empurra e diz que ela está maluca inventando mentiras. Bruno vai até Vitória e diz que a Paula está maluca, culpando ele de ter mandado o pai dela para a cadeia. O advogado deixa Alessandro a par do caso de Pedro e diz que foi o Rufino quem o denunciou. Pedro diz a Alessandro e o advogado que não vai negar nada, que vendeu mercadoria pirata e se tiver que pagar uma pena, ele paga. Alessandro volta para casa e não conta para Maria José que o pai dela está preso. Maria José diz a Alessandro que o ama, que ama o corpo dele, o rosto, o sorriso, mas que gosta mais da alma dele. Alessandro diz que gosta de tudo nela. Ulisses insiste para Helena falar com Maria José, para que ela se passe por Sandra na frente de Porfírio, se caso a Sandra não recuperar a consciência.
Helena diz que o que Ulisses propõe é um absurdo. Maria José estranha pelo pai não ter ido visitar o neto e ela. Paula diz a Maria José que Chuchu foi ver um parente que estava com problema e o pai delas o acompanhou. Fernando chega no rancho do tio para buscar a Kátia. Fernando liga para Alessandro e diz que só voltará no dia seguinte porque seu tio convidou para um jantar com o Porfírio e diz que acha que a suposta mãe da Maria José vai estar lá também. Alessandro diz que é ótimo e pede para que ele veja o que pode descobrir. Logo mais, Alessandro conta para Vitória a história envolvendo Maria José e sua irmã gêmea. Bruno escuta toda a conversa deles. Ao ficar sós com Vitória, Bruno diz que, como filho mais velho do Antônio Lombardo, quer a presidência. Vitória diz que já está farta daquilo e mesmo que Alessandro ceda, ela não vai ceder. Vitória diz a Bruno: "Você não é meu filho e nem de Antônio Lombardo. Você é filho do demônio." Bruno diz: "Então quer dizer que a Maria José tem uma irmã gêmea?" Vitória não diz nada para Bruno e sai. Alessandro conta para Maria José que o pai dela está preso. Maria José fica inconformada, diz a Alessandro que seu pai não fez isso e que o Bruno já tinha ameaçado ela de colocar o pai dela na cadeia se ela não votasse nele. Alessandro a consola e diz que o advogado está cuidando de todo o caso. Emiliano, Fernando e Kátia chegam na casa de Porfírio. Em seguida, Helena e Jorge chegam também. Porfírio começa a reclamar por anos não ver a neta. Porfírio diz que a neta é a única do seu sangue e quer vê-la, porque Helena e o Jorge não são nada dele. Helena diz a Porfírio que Sandra está fazendo provas. Faltam 2 meses para ela se formar e depois ela vem voltar e ficar para sempre. Fernando observa a discussão e fica intrigado. Para ter a herança de Porfírio, Helena conta para Jorge sobre substituir Sandra no caso dela morrer e revela que ela tem uma irmã gêmea. Jorge fica furioso e diz: "Quer dizer que você teve gêmeas?" E pergunta por que ela nunca tinha lhe contado a verdade. Helena conta para Jorge toda a verdade sobre Sandra, Maria José, Paula e também Cristóvão. Helena diz a Jorge que nunca se divorciou de Pedro e que Cristóvão e ela fingiram o casamento e registraram a Sandra como filha legítima deles. Jorge diz que Helena é uma qualquer. Helena diz que concorda, é uma qualquer, mas a clínica dele e tudo que ele gasta em aparelhos e pesquisas devem a ela. E se o brilhante cérebro dele não puder curar Sandra, ou eles acabam na miséria ou recorrem a Maria José. Jorge diz para Helena não se iludir, porque essa garota não vai escutar. Uma mãe que o abandonou, uma mãe que por anos nunca quis saber dela. Helena liga para Ulisses e diz que contou toda a verdade para Jorge e manda ele levar para ela todas as informações que puder sobre Maria José. Ulisses procura Maura e conta que Sandra está em coma. Roberto diz para Alessandro não se preocupar, que ele já falou com a polícia e só falou o que a mãe dele pediu. Ulisses pergunta a Maura que possibilidade ela acha que existe da Maria José se passar por Sandra. É só coisas de 2 meses, até que Porfírio morra. Maura pergunta se Ulisses está louco, porque Maria José jamais aceitaria e ainda mais agora que acabou de ter bebê e o Alessandro nunca iria permitir. Ulisses diz: "E se rolar uma chantagem?" E é tudo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.